Pois é, no vídeo anterior, vou colocar aqui, eu falei da necessidade da gente ser mutante no mundo moderno. Dá uma olhada lá no vídeo e tem um post também que eu vou colocar aqui embaixo, na descrição do vídeo, que tem 2 vídeos mais interessantes ainda sobre o vídeo que eu fiz do YMaps, que agora mudou de canal, mas é o mesmo cara que faz, falando da importância da gente aprender a ser mutante. No caso, ele não fala em ser mutante, mas ele fala de um tipo de ensino que valoriza os nossos valores humanos e tudo, mas, enfim, a ideia passa pela mesma ideia que eu passei da gente ser mutante. E eu tentei dar uma ideia, dar umas indicações de caminho que a gente pode seguir para a gente se tornar mutante. Eu percebi que estava muito fraco, muito ruim, muito parcial. Aí eu fui estudar mais, fui pensar mais, fui elaborar melhor as ideias e fiz o post que eu estou colocando na descrição do vídeo. E resolvi fazer o vídeo também, porque tem gente que prefere ver vídeo. Indo direto ao assunto, como é que você se torna mutante? O primeiro passo é a gente perceber que precisa ser mutante. Por isso eu falei desses 2 vídeos do YMaps e do vídeo que eu fiz há 2 semanas, o vídeo anterior. Esse é o primeiro passo. Se você não percebe que você tem que mudar alguma coisa na sua forma de ver o mundo, você não vai ter estímulo, se está bom assim, né? Só que não sei se está bom assim agora, mas certamente não estará bom assim daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, principalmente se você é uma pessoa que tem, sei lá, 12, 15 anos, está numa situação bem difícil, né? Porque, enfim, dá uma olhada lá nesses outros vídeos. Então o primeiro passo é esse, perceber que tem que ser mutante. E se você está caindo aqui, se não quer ver os outros vídeos, basicamente, tudo que você vai ter que fazer daqui a 10 anos para trabalhar, quase tudo vai ser diferente, né? Empregos novos, empregos velhos vão deixar de existir, você vai ter que colaborar com inteligências artificiais, se você tiver azar, você vai ter que trabalhar com uma inteligência artificial, e é justamente esse o objetivo. Você ser capaz de fazer coisas que inteligências artificiais não fazem, não são capazes de fazer. Além de ser capaz de lidar com o mundo em profunda transformação, blá 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 blá. Então, ok, digamos que a gente já concluiu que a gente tem que ser mutante, que a gente tem que mudar. A gente vivencia a mudança de certas características básicas como um tipo de morte. Então a gente tem que parar de vivenciar a mudança dessa forma. Que mudança, que coisas básicas que eu estou falando? Digamos, você se identifica como uma pessoa gorda, você se identifica como uma pessoa magra, você se identifica como uma pessoa que faz piadas, você se identifica como uma pessoa... Estou repetindo se você se identifica como, né? Enfim, nós nos identificamos de várias formas. Geralmente por hábitos que nós temos, por ideias que nós temos, por crenças que nós temos, e que não funcionam para sempre, muitas vezes, principalmente nesse momento. Então a gente tem que parar de se identificar, de se definir por características e ideias. A gente tem que perceber que nós não somos nossas ideias, nós não somos nosso conhecimento, nós não somos sequer a forma como a gente lida com as nossas memórias. Minha sugestão é a gente se encarar como a consciência. Você tinha que escolher o brinquedo mais barulhento de todos, né, meu mozinho? E quer ficar pertinho de mim, claro, né? Tá destruindo o brinquedo. Então, a minha sugestão tem sido a gente se identificar como a consciência que observa nossos conhecimentos, como a consciência que observa nossas memórias, nossas experiências e interpreta essas coisas todas cada vez de um modo diferente. A consciência também que testemunha as mudanças no nosso corpo, as mudanças na nossa forma de vestir. A gente tem que ser livre. Na verdade, ser mutante, basicamente, é a gente ser livre das nossas próprias prisões. Tem um cara que fala muito de prisões, que é o Alex Castro, e ele fez um livro chamado Atenção. Vou colocar o link do livro dele aqui também, não terminei de ler ainda, mas ele é um cara que tem umas ideias interessantes a respeito de prisões e a respeito da atenção necessária para a gente se livrar das prisões. Pode ser uma fonte boa também, só que eu não posso indicar porque eu não acabei de ler ainda. Bom, tudo bem, a gente percebe, não sei se é tão fácil isso não,
de a gente se entender como a testemunha, como a consciência que testemunha a nossa existência. Um caminho possível para facilitar, uma ferramenta possível para facilitar isso, é a meditação. Eu fiz um vídeo sobre atenção plena, que é o modo moderno de meditação, achei interessante, tenho críticas, pelo menos ao livro que eu li. O método de atenção plena, de meditação atenção plena, não sei se eu tenho muitas... Tem críticas também, dá uma olhada lá no vídeo, que eu acho que deve ajudar. Mas a base da meditação é você testemunhar os seus pensamentos, não é você esvaziar sua mente. É você não se apegar aos pensamentos que vão passando pela sua cabeça, ou sentimentos. Essa é a essência da meditação, né? Daí vai como é que chama isso? Uns desdobramentos, mas basicamente é isso. E é uma ferramenta muito boa para a gente se desapegar um pouco dessa identificação que a gente tem com as nossas ideias e sentimentos e experiências, né? Tá bom, então a gente já desenvolveu a nossa capacidade de ser mutante. É possível, tá? Eu acho que não é nada terrível. Eu me tornei mutante bem novinho, lá para os meus 14 anos, talvez, quando eu li Damien do Hermann Hesse. Eu tenho que fazer um vídeo sobre esse livro. Se bem que eu estou relendo. Eu vou reler, faço um vídeo sobre isso. E é basicamente nada especial em mim. A gente escolhe estratégias para lidar com os problemas que a gente tem na vida. E a minha estratégia, por causa das coisas que esbarraram, para as leituras que esbarraram no meu caminho, foi seguir por aí. Então eu comecei a virar mutante bem novinho. Não vejo impedimento da gente se tornar mutante mais velhinho também. Vejo pessoas fazendo isso. Se bem que é um pouco mais difícil. Quanto mais velho, mais apegadas nós ficamos às nossas formas, né? Então, desenvolvemos uma mente capaz de ser mutante, uma mente mais livre. Só que a gente ainda vai precisar de ferramentas para exercitar essa mente, para a gente tornar essa mente capaz de mudar com alguma base, porque você também não pode sair mudando desgovernadamente, que é uma coisa que eu vou falar no próximo vídeo. Essas bases passam, antes de mais nada, eu acho, pelo sistema de ensino. Que o nosso ensino, tem isso nesses vídeos do IMAPS que estão no post que eu vou colocar o link para eles aqui também, cabe? São 5, eu acho. Aqui em cima. Vou colocar mais 2, né? São 5 que cabe, vou colocar mais 2 vídeos, vão ficar 1, 2, 3, 4. O nosso sistema de ensino... O nosso sistema de ensino é para uma economia mecânica, de indústria, de tempos modernos lá do Charlie Chaplin, de você ser uma engrenagem desse sistema e não uma mente criativa. Então, matemática, por exemplo, você aprende de um jeito determinista, física você aprende de um jeito determinista, as ciências em geral, né? E até as ciências humanas você aprende de um jeito determinista. Os afluentes do rio, quem fez isso na história, quem fez aquilo na história. A gente precisa de perceber que o nosso conhecimento, o nosso entendimento de cada uma dessas coisas, ele é um processo. Então, a nossa forma de passar o conhecimento básico, e é importante a gente ter uma noção de matemática, de física, de história, de biologia, de... falta alguma coisa? Química, né? Mas tem mais alguma coisa. Línguas... porque são essas bases que nos permitem ler artigos, estudar coisas e mergulhar numa segunda coisa, que é a interdisciplinaridade. A gente não consegue montar um perfil mutante se a gente é focado numa coisa só. O pessoal fala muito assim, não posso fazer a conta do restaurante porque eu sou de humanas. Gente, não se limita dessa forma. Tudo bem, você pode ter uma facilidade maior para ciências humanas do que para ciências exatas. Você pode ter uma facilidade maior para ciências exatas do que para ciências humanas. Mas isso não pode se transformar num apedeuta na outra área. A gente precisa dessa interdisciplinaridade, não só para a gente desenvolver melhor o nosso potencial mutante, mas para a gente entender o trabalho do futuro, as atividades do futuro, porque está tudo se tornando cada vez mais interdisciplinar. Outra coisa que a gente precisa inserir mais nas escolas, até por causa da interdisciplinaridade do conhecimento, é o trabalho em grupo. A gente é muito individualista. Eu tinha até pensado uma coisa quando eu estava escrevendo o post. Não, foi falando sobre meritocracia.
que alguém comentou meritocracia no Twitter. E a meritocracia é muito individualista, né? Ela trabalha as pessoas como se fossem um monte de indivíduos sozinhos lutando para atingir um pináculo, se tornar imperador, sei lá. E grupo é muito melhor. E o próprio ensino está contaminado com isso. Você tem notas individuais, né, que acabam te levando a competir com os outros em vez de colaborar com os outros. Colaboração é uma coisa importante no ensino. E eu estou falando essas coisas, não tem mais, mas focadas em ensino. Aí dá a impressão que a gente tem que esperar os 20 anos que a gente precisa de uma escola reformada para alguma coisa acontecer. Mas se você pensar bem, você não precisa esperar essas coisas. Você pode, do seu jeito mesmo, começar a estudar várias áreas do conhecimento. Você pode chamar pessoas para trabalharem contigo, enxergar diferente o foco do tipo de trabalho. Inclusive até empresa, eu sempre trabalhei com empresa muito grande, mega corporação, e existe um individualismo muito grande também lá, o que é péssimo, né? Porque a empresa precisa do conhecimento conjunto das pessoas. Bom, então não espera educação não. Ou até organiza sistemas de educação paralelos na sua comunidade. Eu acho que a gente vai depender muito disso no século XXI, da organização da sociedade civil para cumprir as coisas que os governos são idiotas demais. A gente vai falar assim, né? Que os governos não estão devidamente interessados, engajados em resolver. Não podemos esperar por isso, né? A gente tem que agir. Inclusive, escolas deveriam agir, inclusive particulares. Não interessa a um mundo capitalista um hiato absurdo, uma injustiça social absurda. Para quem que meu filho rico vai vender se a maioria das pessoas está miserável? Você até pode querer ser bilionário, mas você tem que querer que todo mundo seja rico para consumir o teu produto bilionário que você cria. Então vamos acabar com essa coisa de miséria no mundo que não dá mais, cara. A gente não vive mais no mundo de vender feijão, não é nem feijão e arroz, né? De vender fubá para quem passa fome. A gente está num mundo que a gente quer vender conhecimento, a gente quer vender entretenimento, né? As maiores indústrias do mundo são games e filmes. Seriam muito maiores se todo mundo tivesse tempo, tivesse disposição para consumir essas coisas, né? E não é besteira consumir cultura, porque a cultura nos alavanca, a cultura nos leva para o futuro, nos permite transformar o mundo. E eu falei de game. Eu acho que game é um fator importante para a gente desenvolver a mente mutante. Tão importante quanto a leitura. Agora, e tão importante quanto cinema ou séries. Agora, não se limitando àquelas coisas que te agradam, que te fazem se sentir superior, poderoso, reafirmam a tua posição no mundo. Aquelas coisas que te incomodam um pouco também. Aquelas coisas que te perturbam, né? Aquele filme que você olha, que você assiste e fala assim, caraca, eu não queria ver essa realidade. Eu não me sinto bem vendo esse filme. Você não está consumindo cultura o tempo todo para se sentir bem. Às vezes você está consumindo cultura para se sentir mal e perceber uma coisa que você precisa mudar, ou você pode e deve tentar ajudar a mudar de alguma forma. Então, games tem um monte de vantagens. Eu não fiz vídeo, eu acho, sobre The Reality is Broken, a realidade está quebrada, alguma coisa assim, da Jane McGonigal. Eu vou colocar o link do livro dela também aqui na descrição do vídeo. É bem interessante para explorar essa coisa de como os jogos podem nos ajudar a mudar o mundo, mas você percebe no livro também algumas coisas sobre como o jogo pode ajudar a gente a mudar nós mesmos. Eu vou pegar minha cola. Enfim, por último, mas não o menos importante, psicologia evolutiva e mitologia. Eu acho que a gente precisa ver como a nossa mente se desenvolveu, perceber que a nossa mente se desenvolveu, que nós passamos por algumas revoluções cognitivas que mudaram radicalmente nossa forma de pensar, nossa forma de ver o mundo. Até a própria configuração do nosso cérebro muda quando a gente introduz a leitura, quando a gente desenvolve a agricultura, ou descobre a agricultura, como alguns gostam de dizer. Esse tem vídeo, não vai caber link para todo mundo aqui, tem um vídeo de primatas astronautas que ele defende que a agricultura foi
descoberta e não desenvolvida. É um textinho pequeno do livro, mas interessante. A psicologia evolutiva nos dá uma perspectiva diferente da nossa mente. Pode até andar junto com a meditação, com a atenção plena, pode andar junto com essa nossa percepção de que nós somos a consciência que testemunha a nossa existência e não as coisas que a gente é. Se você procurar psicologia evolutiva, você vai achar vários artigos interessantes. E mitologia, porque ela mostra que as bases de crenças da nossa, que nos parecem tão sólidas, elas também são mutáveis. Já foi o Wicca, né, que na verdade o Wicca é um nome moderno da bruxaria. E cada mitologia ela se encaixa a seu tempo, se encaixa ao seu espaço geográfico. Tem estudos interessantes sobre por que o deus cristão do deserto é de um jeito e os deuses dos índios das florestas é de outro. Teve até uma dificuldade muito grande de dominação, porque o método de dominação dos europeus era sequestrar a religião do povo que estava sendo dominado, né, inserindo os próprios deuses. E não tinha muito como inserir os deuses cristãos no panteão de deuses indígenas. Tiveram que deturpar lá Tupã, que era um deus menor, que era o que chegava mais perto. É um estudo interessante. Eu acho que Câmara Cascudo fala nisso. Enfim, eu acho que esse vídeo dá algumas pistas legais de como a gente por quê e como a gente desenvolveu uma mente mutante e que ferramentas a gente pode usar para exercitar essa mente mutante, exercitar essa capacidade de mutação. E é um vídeo que talvez venha meio tarde, talvez a gente devesse ter falado nisso desde a década de 60, mas a gente não bom, primeiro que, né, não tinha. Na década de 60 eu estava nascendo na década de 60, no finalzinho da década de 60, e a gente não estava tão atento para essas coisas, as pessoas. Tem Roger Garaudy, é antigo esse livro, qual era o nome? Tinha a ver com mutante. Eu vou colocar na descrição também. O Despertar dos Mágicos, eu acho que era isso. Eu li tanta coisa. Não lembro nem se era bom, mas ele falava mais ou menos sobre isso. E tem, claro, o Damien do Hermann Hesse, que é de 1929, que não fala na palavra mutante, mas fala bastante nisso. São leituras até que eu recomendo. É isso, gente. Espero que seja útil o vídeo, espero que gere reflexões, espero que te ajude a desenvolver uma mente mais livre e capaz de lidar com os desafios que o século XXI vão colocar para você. Se você tem mais de 40 anos, 50, tem 52, já estou numa situação que daria para sobreviver sem ser mutante. Mas se você tem menos de 40, se você tem 30, menos de 30, pensa bem nessas coisas. Reflete bastante, que eu acho que vai ser mais do que necessário, vai ser essencial para você e para o mundo à sua volta também. Gente, tchau, tchau. Até a próxima. STE 006. Eu nunca sei qual que é o ideal para... Minha cola dormiu. Por que dormiu? Então a gente precisa... Quente aqui. A gente está no outono, devia estar frio, fresco pelo menos, né? Calor, 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 calor.